Mais uma notícia quente de Brasília para vocês, pessoal. Vou estar soltando o vídeo. Antes, quero pedir para você deixar o joinha e compartilhar. Isso ajuda e muito a levar a informação, o vídeo no caso, para outras pessoas, tá bom? E no momento em que estamos vivendo no Brasil, precisamos e muito levar a informação adiante, tá bom? Então, bora pro vídeo. A única coisa que o Lula vai conseguir deixar como legado nesse seu terceiro mandato é uma coletânea de frases absurdas, chamando a diretora, a presidente do FMI de mulherzinha, apresentando a Gleisi Hoffmann por ela ser bonita e não pelas suas competências, falando que se tá caro e não compre, se algo tá caro, não compre. Foram inúmeras, assim, dá para fazer um livro sobre as merdas que o Lula tem falado, mas teve uma frase que chamou a atenção e mostra que o Lula está perdendo a capacidade de esconder as suas doenças mentais, a sua patologia narcisista megalomaníaca. Ele disse que Deus deixou o Nordeste na seca e fez os nordestinos passarem fome e sede porque ele sabia que Lula viria para acabar com isso. Mais uma mentira, onde ele pega lá a transposição do Rio São Francisco feita por Bolsonaro e tenta levar crédito por ela. Pois então, Lula tem demonstrado um nível de megalomania doentio, patológico. Lula acreditava nessa sua megalomania que ele conseguiria arregimentar os países e os líderes dos países do mundo contra os Estados Unidos. Lula queria ser a espécie de ponta de lança nesse movimento anti-americano que ele iria liderar. E aí ele pegou o BRICS e usou o BRICS como plataforma principal para fazer isso acontecer. Mas o que aconteceu? Donald Trump reage com os tarifaços. Índia já senta para negociar. China, a mesma coisa, já sentou para negociar, inclusive já chegaram a um acordo. União Europeia, que é o que eu vou mostrar para vocês agora, também já se curvou. E vários outros países. Lula está cada vez mais abandonado. E aí vem o prazer de degustar essa percepção pelos próprios militantes do Lula que fizeram campanha para ele. E para o Brasil, né? Porque o tempo está carregado aqui para o Brasil diante da iminência de que entre em vigor realmente na sexta-feira o tarifaço de 50%. Esse acordo da União Europeia, que o Rodrigo Carvalho mostrou aí, que tem alguns países criticando, né? Mesmo com essas críticas, acaba representando de fato um acordo ali com os Estados Unidos. É ruim para o Brasil em qual sentido? No sentido de que a gente perde um aliado de peso neste embate com os Estados Unidos. Mais um aliado de peso perdido. Ninguém quer se aliar ao Brasil. Os principais países e blocos estão conseguindo, de uma certa forma até desvantajosa, mas estão fechando um acordo com Donald Trump. Isso vai isolando o Brasil. O Brasil perde ali, se a União Europeia ficasse ali sem um acordo, o Brasil teria a União Europeia ali insistindo ali na batalha contra os Estados Unidos, sendo até um aliado do Brasil nesse caso. A China hoje, os negociadores de Xi Jinping vão se encontrar com os negociadores de Donald Trump na Suécia, em Estocolmo, para prosseguir e devem prorrogar por mais 90 dias aquele pré-acordo que eles fizeram. Então, não é que vai entrar tudo em vigor para todo mundo, não. Para a China vai ter mais uma prorrogação, muito provavelmente de 90 dias. Então, o cenário tem sido ruim para o Brasil, Leilane, porque a gente vai ficando isolado nessa batalha. Agora, claramente, o que vai se configurando realmente é um Donald Trump querendo impor, não, como diz a Leilane, dois bodes na sala, está querendo colocar um verdadeiro... elefante. Um elefante na sala ali. E o bode junto, né? Que a Leilane colocou, porque o bode fede pra caramba. É um zoológico, né, Valdo? É um zoológico, que o bode fede muito. Então, assim... Meu Deus, até pra fazer piada, esse povo da Globo é ruim. Meu Deus do céu. Imagina aquele... Mesmo quando você tira o bode, né, Leilane? Parece que ele... Ai, para, por favor. Ele continua lá, porque o cheiro dele permanece na sala. Então, é uma situação muito ruim para o Brasil neste momento. Agora, por outro lado, o Brasil tinha que se curvar totalmente aos desejos imperialistas de Donald Trump. Desejos imperialistas de Donald Trump. Meu Deus, eu pensei esquerdismo até no tutano mesmo. Não, por exemplo, o Brasil não vai colocar na mesa de negociação de forma alguma e nem tem como a soberania do Brasil.
Quando eles falam soberania do Brasil, o que é isso? O Lula e o Brasil não vai negociar a ditadura do Alexandre de Moraes. A ditadura do Alexandre de Moraes tem que ser protegida a todo custo, porque o Alexandre de Moraes, ele é a soberania do Brasil, entendeu? Não é a democracia, não é representantes eleitos, não é a Constituição, a soberania do Brasil é o Alexandre de Moraes. O julgamento na justiça tem de prosseguir de Bolsonaro, não é porque alguém lá fora dos Estados Unidos grita para cá, e não é contra Bolsonaro não, é contra qualquer político que esteja sendo julgado por algo que ele pode ter cometido. Só o final do julgamento vai dizer se ele foi condenado ou não. O problema é que não tem nenhum político no Brasil sendo julgado por corrupção. Nós tivemos aí o escândalo do INSS, nada. Vários outros escândalos no governo Lula, nenhum. E os que foram julgados foram liberados pelo próprio STF que está querendo culpar o Bolsonaro. E tem outra coisa, a Europa está reclamando muito, né, os países, desses investimentos que eles se comprometeram. Gente, é tanto investimento, 600 bilhões de dólares, não sei, 800 bilhões de dólares, é claro que isso não vai ser cumprido. Donald Trump sai do governo daqui a 2 anos e pouco, sai e isso não vai ser cumprido. Donald Trump sai do governo daqui 2 anos e pouco? Irmão, ele acabou de assumir. Ele acabou de assumir, ele vai ficar no governo mais 3 anos e meio. Porque é inviável. Estão se comprometendo com cifras que são inviáveis, Leilani. Ou seja, eles entendem o dano que seria essas tarifas do Donald Trump e fazem de tudo para reverter. Mas não no Brasil. No Brasil, a intenção desse governo é jogar o Brasil na miséria, no caos, para poder proteger a estrutura ditatorial criada pelo consórcio Moraes-Lula. Então o Brasil vai pegar fogo, mas eles estarão lá nos seus tronos para poderem reinar sobre as cinzas. Esse é o projeto do Lula / Alexandre de Moraes. Alguns governadores se movem, né? E empresários com boas relações nos Estados Unidos estão tentando fazer com que haja alguma flexibilidade aí, alguma tolerância do presidente Trump, porque ele está realmente incomodado com o Brasil e com as provocações do Lula. Agora, como é que você vê, Augusto? Por exemplo, tá rolando essa crise, em uma semana o Brasil vai ser taxado, né? Eu acho que toda esse recado que os Estados Unidos está dando não é só por um caso específico, e sim, nós estamos há quase 1h30 falando aqui só de... Isso aí. Eu acho que é um acúmulo de coisas que foram acontecendo, né? De barbaridades, de acordo com o direito da soberania. Estamos falando da vida brasileira. Estamos falando da nossa vida, do nosso cotidiano. Vida. Que movimentação você está sabendo, como jornalista, que o país está fazendo para atenuar isso aí? Porque a gente sabe que tem o Eduardo, o Paulo Figueiredo, que trabalharam muito para que isso acontecesse, né? Não é uma coisa de hoje, são anos, né? Parece que a nossa embaixadora não foi atendida. Não foi atendida pelo Estado, pelo Departamento de Estado americano. Falou, agora é tarde, minha gata. Não adianta. Você Perdeu, mané, numa mola. Perdeu, mané, numa mola. Mandaram pra mulher. Que articulação os empresários, quem está articulando com os Estados Unidos fora esses caras? O que está acontecendo? Qual é a movimentação aí? O que você está sabendo? E se pode vir mais coisa dos Estados Unidos? A negociação, alguns governadores se movem, né? E empresários com boas relações nos Estados Unidos estão tentando fazer com que haja alguma flexibilidade aí, alguma tolerância do presidente Trump, porque ele está realmente incomodado com o Brasil e com as provocações do Lula. Eu acho difícil que ele conceda esse adiamento, o que é muito ruim para o Brasil, porque a política externa brasileira é um desastre. Eles se opõem sistematicamente aos Estados Unidos. A Venezuela tem a eleição fraudada. O Lula acha que está tudo bem. Botou tapete vermelho pro cara aqui outro dia. Não esquece, cria sua narrativa, etc. O Irã, que quer jogar Israel no mar, e diz isso, os ayatollahs dizem isso todo dia, deixa ancorados aqui no Rio. No Rio de Janeiro. Dois navios iranianos. Iranianos. Israel é atacado,
o Lula acha que está havendo um genocídio porque você contra-ataca mirando terroristas. E, sobretudo, o Lula, como é muito ignorante, o problema do Lula é que a ignorância dele, ela não se limita ao português, que ele assassina todo o discurso, em todo o discurso. Está também no desconhecimento da história. Ele, ao defender a troca do dólar por outra moeda como referência monetária internacional, ele esquece que isso foi decidido por mais de 50 países em 44, porque era a única moeda viável. O Padrinho sabe mais que eu disse aí. Padrão ouro. E entre esses mais de 50 países estava o Brasil, pô. E ele é incapaz de chamar alguém e falar, me conta como é que é esse negócio de Bretton Woods. O que é isso? Se você falar para ele, ô Lula, você é um Bretton Woods. Ele é capaz de sair no braço com você, porque ele acha que é palavrão. É isso aí. Vocês acham que pode vir mais coisa além da taxação? É a OTAN também, né, Bola? Tá sabendo da OTAN? Que os Estados Unidos saiu, né? Não, a OTAN, não. A OTAN quer botar 100% no Brasil. Ah, que bom. Porque o Brasil tá comprando fertilizantes da Rússia, é isso? Diz Ele esquece que a Europa está em guerra. A Europa está vibrando com esse negócio e já começaram os efeitos, estão se manifestando. Agora ninguém fala que a Europa está atingindo a soberania brasileira. Não. É isso que é engraçado, porque ele vai lá com o Macron, tira foto de mãozinha dada. Bom, ele quando traz uma ladra peruana ou visita Cristina Kirchner, ele está interferindo na política, ele levou na soberania dos outros países. E por que não se pode falar nada do Supremo? Você não pode criticar a justiça brasileira no exterior também? Aí é ir longe demais. Porque tá bem estranho. Eu tô preocupado assim, que vai... As pessoas não... estamos preocupados por quê? Vai começar a rolar desemprego. Uma crise que... Se você achava que a crise na época da Dilma ou da pandemia foi braba, você vai ver agora. E você quer transformar isso em nós contra eles, patriotas contra traidores da pátria? Não cola. E o Trump dizem que ele foi taxativo. Eu vi isso uma jornalista, acho que na Globo News, perguntando para ele na Casa Branca semana passada. Ela foi fazer a pergunta e ele falou assim, você leu o que eu escrevi? É isso aí. Aí a menina, não, você leu o que eu escrevi? Isso aí. É aquilo lá, essa é a resposta, não tem conversa. Tá lá, na minha carta. Escrito. É que no Brasil a gente tá desacostumado. Tá escrito ali, também tá escrita. Pode ser que dê um sambariló. A menina tentou, mas então veja bem ele. Não, que veja bem. Tá lá o que eu escrevi, você leu o que eu escrevi? Tá lá, a minha resposta é aquela e acabou, não vai ter conversa. Dizem que não vai haver recuo. Eu acho que dificilmente vai ter recuo, até porque o Trump não é perfil dele, né? Vai ganhar mais tempo. Porque o Alexandre, ele tá provocando. Nem mais tempo, né? O Alexandre, ele tá provocando. Porque o Trump vem com uma carta dessa, ao invés do Alexandre se reunir com o governo, ele já vai na hora seguinte e dá uma decisão absurda. Aí ele não aguenta, ele vai subindo o tom do absurdo a cada decisão. Absurdo porque não tem respaldo no direito. Abusivo porque toda decisão que não tem respaldo no direito, segundo a lei de abuso de autoridade, é criminosa, é abusivo. Por quê? Porque está na lei, basta ler a lei. A decisão, uma medida cautelar decretada por um juiz, e pode ser o juiz da primeira instância até o ministro do Supremo, que imponha obrigações de fazer ou não fazer, inclusive, de dar ou não dar entrevista, inclusive, que não encontre respaldo na lei, comete crime de abuso de autoridade. Acho que é o artigo 30 da lei de abuso. Todos serão anulados. Você acha que serão? Todos. Mas a minha pergunta é por quem? Todos. Numa futura composição. Nós veremos, o Brasil do futuro vai olhar. Vai sentir vergonha disso. Com um olhar muito mais perplexo do que foi o olhar provocado pela deportação da Olga Prestes. A mulher do Prestes, que era uma alemã comunista, estava grávida, casada com um brasileiro aqui, vivendo, e deportaram o Supremo. Deportou para a Alemanha, nazista,
e ela morreu num campo de concentração. E a filha nasceu no campo de concentração e foi recuperada por uma campanha aí internacional movida pela avó, mãe do Luiz Carlos Prestes. Essa era a grande mancha no Supremo. A que vai ficar dessa série de decisões é um negócio complicado. É estranho. O quarto jornal mais lido no mundo pediu a liberdade de Felipe Martins. E isso já está repercutindo em toda a imprensa tradicional. Matéria do UOL. Editorial do Wall Street Journal. Defende liberdade de Felipe Martins. O mundo já reconheceu que Felipe Martins é um preso político injusto que deveria estar em liberdade. Mas deixa eu contar uma coisa pra vocês. Já faz mais de um mês que nós estamos com pedido de liberdade aguardando decisão. Sim, já faz mais de um mês que nós estamos aguardando o STF decidir um pedido de liberdade total do Felipe Martins. Porque embora ele tenha saído da prisão, ele não está em liberdade. Felipe Martins está com inúmeras restrições à sua liberdade por uma viagem que não fez. E agora o mundo reconhece que ele é um preso ilegal, que qualquer restrição à sua liberdade é ilegal. Agora, o que diz a legislação brasileira sobre isso? Lei 13.869 de 2019, a famosa lei de abuso de autoridade, diz no artigo 9º: decretar medida de privação da liberdade em manifesta desconformidade com as hipóteses legais é crime de abuso de autoridade. Incorre na mesma pena a autoridade judiciária. Esse crime aqui, ele é um crime que atinge quem? Um juiz que mantiver uma prisão ilegal, que mantiver uma restrição da liberdade ilegal. Diz, incorre na mesma pena a autoridade judicial que, no prazo razoável, dentro de um prazo razoável, um mês para analisar um pedido de liberdade é razoável? Entendo que sim, até porque tudo nesse processo é 24 horas, se manifesta em 24 horas. Se manifesta em 24 horas. Agora, analisar o pedido de liberdade de um inocente em um mês, não faz. Deixar de relaxar a prisão manifestamente ilegal. A prisão de Felipe Martins é manifestamente ilegal. Todo mundo já sabe, a justiça já sabe, mas Felipe Martins continua com restrições à liberdade. Isso, no mundo ideal, isso na Suíça, poderia ser crime de abuso de autoridade. Agora tem um artigo que eu quero mostrar para vocês, que até agora eu não vi ninguém mencionar. Não vi ninguém fazer referência ainda ao Código de Ética da Magistratura. Esse aqui é o site do CNJ, artigo 8º. Olha só o que diz isso daqui. O magistrado imparcial é aquele que busca nas provas a verdade dos fatos, com objetividade e fundamento, mantendo ao longo de todo o processo uma distância equivalente das partes, e evita todo tipo de comportamento que possa refletir favoritismo, predisposição ou preconceito. Vocês enxergam nesse processo da trama golpista observância e respeito a esse artigo? Será que esse artigo, que eu digo, até agora não vi ninguém mencionar, está sendo observado? Segue o artigo 9º. Ao magistrado, no desempenho de sua atividade, cumpre dispensar às partes igualdade de tratamento. Ou seja, vai intimar a testemunha da acusação, intima também testemunha da defesa. Vedada, proibida qualquer espécie de injustificada discriminação. Por que quando é para acusar, dá-se 24 horas, 48 horas para se manifestar? Porque quando a defesa pede a liberdade, nós temos que implorar há mais de um mês para que nosso pedido seja analisado. Mandado de segurança tem que ser feito, também não é analisado. Veja, está havendo preconceito e tratamento desigual? Artigo 12. Cumpre ao magistrado, na sua relação com os meios de comunicação social, imprensa, comportar-se de forma prudente e equitativa e cuidar especialmente, olha isso aqui,
de abster-se de omitir opinião sobre processo pendente de julgamento. Vejam, Código de Ética da Magistratura. Nós estamos agora, de novo, depois da imprensa internacional, inclusive, já estar cobrando isso, pedindo novamente a liberdade de Felipe Martins. O editorial do Wall Street Journal, vocês têm noção disso? Está gritando para o mundo que Felipe Martins é um preso inocente, é um preso político que deveria estar em liberdade. E nós, no Brasil, estamos implorando para sermos ouvidos. Nós só queremos que a justiça julgue. Estamos protocolando novo pedido de liberdade para Felipe Martins. Manifestamente, gritantemente inocente. Eu sou Jeffrey Chiquini, eu sou advogado e deixo aqui um grande e forte abraço a todos e assim que tiver novidades, eu compartilho com vocês. Teve pena do Maneiro assim. Ninguém teve pena do Clezão, morto dentro do presídio, por ter os cuidados médicos negligenciados. Ninguém teve pena da Débora, condenada a quase 2 décadas na prisão por passar batom em uma estátua. Aí, eu vou ter pena desse cara aí? Eu não vou. E o mero fato desses caras saberem que não dá para resolver o problema do jeito que eles pensavam, pelo menos do que eles pensavam que seria, tem feito muita gente poderosa, esses ministros a quem eu estava me referindo, eu sei que eles estão perdendo sono. Nós temos interlocutores. Eu estou falando dos ministros do Supremo Tribunal Federal e os seus parentes. Ora, eu nem preciso ter interlocutores, que a situação deles está tão difícil que até a Globo News está falando que eles estão com medo das consequências das sanções. Estou falando das sanções já anunciadas, já em curso, contra a maioria dos integrantes do Supremos, do cancelamento dos vistos deles e dos seus familiares. Vejam, por exemplo, o que diz a porta-voz do regime, Eliane Cantanhede. Bota aí para mim, Bruno. Encerrar o capítulo da Magnitsky é um bastidor. Não, pera. Que é o seguinte: os volta ministros aqui. do Supremo. Porque só para encerrar o capítulo da Magnitsky é um bastidor. Bota aqui. Ô, Cantanhede, repita comigo. Magnitsky. Ou, se quiser falar no original russo, Manisky. Mas, como a gente diz aqui, no ocidentalizado, é Magnitsky. Não é Magnitsky, não é Maninsky, sei lá, caceta, você fala. Magnitsky. Que é o seguinte: os ministros do Supremo estão conversando com Itamaraty, sabe por quê? Tem um dado cruel nesse processo todo. É que... que chato, um dado cruel. É tão chato quando a vida é cruel. E as sanções, por exemplo, suspensão de passaporte, de visto, de visto, não é comunicado. Como pode ser tão pouco articulado e estar na televisão, meu Deus? A pessoa não sabe nem falar. Oficialmente. Eles não chegam e dizem: Flávia, teu visto está suspenso. Sim. Então, os ministros do Supremo têm a história de que foram 8 que estão com visto Supremo, 3 estão com visto suspenso, 3 não, mas todos eles têm filho, neto, mulher, gente que tem estudo, tem interesses lá, e nenhum deles pode sair do Brasil. Sabe por quê? Porque eles conversam com o Itamaraty e o Itamaraty não tem resposta, porque o risco é a mulher de um ministro chegar nos Estados Unidos, mesmo com visto, embarca aqui, chega lá e o agente da imigração manda deportar a ministra do Supremo Tribunal Federal. E como... Que absurdo! Onde foi que vocês já ouviram isso antes? Quem foi o comentarista político genial que falou para os senhores que era assim que funcionava? Agora chegou na Globo News. E vejam que absurdo! A filha do ministro, o filho do ministro, a esposa do ministro, sendo mandada de volta para casa. Eu quero a musiquinha do violino do Ticani.
O navio está afundando. Vocês perceberam agora? Fazer isso, porque não tem comunicação oficial. Não tem, rapaz. Que chato isso. Fiz agora uma viagem, voltei semana passada, comigo tá tranquilo, tô entrando de boas nos Estados Unidos. Mas quer dizer que... Triste, né, Eliane? Mulher, filho de ministro supremo com medo de viajar para os Estados Unidos. Né? Chato. Né? Eu vou ter que lembrar algumas coisas. A razão disso, da gente lembrar, é que a gente não perca de vista o quão longe nós chegamos nessa pauta da defesa da libertação do Brasil, da responsabilização dos agentes responsáveis pelas graves violações de direitos humanos no Brasil. Vejam, há poucos meses atrás, o que dizia Gilmar Mendes sobre os Estados Unidos? Desculpa aqui ter que voltar a isso, mas bota aí de novo para mim, Bruno. Eu quero refrescar a memória das pessoas sobre Gilmar Mendes. Que teve embates com o ministro, também notório ministro Alexandre de Moraes, em relação ao uso da plataforma X, o antigo Twitter. Elon Musk, agora super empoderado com a vitória de Donald Trump, há um temor na corte de que empoderado Musk possa fazer ofensivas contra a corte, mais especificamente contra o ministro Alexandre de Moraes, que foi com quem ele teve embates? Nenhum temor, não. Ninguém acredita nisso. As relações institucionais se fazem de maneira normal, tranquila. Ainda ontem eu estive na embaixada americana e lá a embaixadora falava dos 200 anos de relações que o Brasil mantém com os Estados Unidos. Passamos por governos os mais diversos ao longo desses anos e uma relação muito marcante. A presença do capital americano no Brasil e a cooperação que existe também. Nós temos empresas grandes nos Estados Unidos. O setor de carne hoje, de alimentos, é dominado por brasileiros. Isso JBS, né? Americana. Isso, há uma cooperação natural e compreensiva e não vejo nenhuma possibilidade de retaliação. Cara, esse vídeo não é de 1997. Esse vídeo é de alguns meses atrás. O Gilmar Mendes dizendo com todas as letras que não via a possibilidade de reação, não tinha nenhum temor de possível resposta americana. Vejam como esses caras se desconectaram da realidade. Hoje esse mesmo Gilmar está desaparecido. O Barroso, que ama uma entrevista, não fala. Quem diria que a gente ia sair de reportagem que os ministros do Supremo Tribunal Federal bêbados de poder, de impunidade, zombavam dos Estados Unidos? Faziam piada sobre quem ia perder o visto, primeiro, e agora a gente está tão acuado que eles sequer se posicionam mais publicamente. Não dá para rir mais, né? Agora a gente, por exemplo, não sabe qual é a situação migratória dos filhos do Barroso que estão aqui nos Estados Unidos. O Barroso, o mesmo Barroso que é professor de Harvard, né? Como é que vai dar aula em Harvard agora? Por Zoom? As palestras parece que saiu uma reportagem, a gente devia até ter colocado aqui, que ele teve que cancelar palestras em Yale e não sei aonde, tudo cancelado. Aquele apartamento bonito aqui de Key Biscayne, que talvez não dê nem para colocar à venda, porque vai acabar congelado mesmo. E agora o pessoal da Globo News quer que eu tenha pena dos senhores? Desculpa. Não vou ter. Aliás, vocês, jornalistas, eu não vi da Eliane Cantanhede nenhuma pena da dona Iracina Goshi, né, uma senhora de 72 anos que teve a prisão domiciliar revogada, foi jogada na prisão por ter descumprido as cautelares ao buscar tratamento de saúde, fisioterapia lá, menino fazendo pilates, musculação, hidroginástica. Senhora de 72 anos. Ninguém teve pena da dona Iraci. Ninguém teve pena do Clezão, morto dentro de um presídio por ter os cuidados médicos negligenciados. Ninguém teve pena da Débora, condenada a quase 2 décadas na prisão por passar batom em uma estátua. Aí, eu vou ter pena desse cara aí? Eu não vou. Vocês não podem mais ir para Disney, não podem ir mais para Harvard, não pode ir para um apartamento bilionário em Key Biscayne. Eu tenho pena? Não, pô. Vai pro Beto Carreiro, vai pra Disneylândia de Xangai, pô. Tá tudo certo, esse é o mundo que vocês escolheram. O Trump voltou. Neste momento decisivo da nossa história,
Está nas mãos de Hugo Mota e Davi Alcolumbre a responsabilidade de defender a independência do Congresso Nacional e garantir que a vontade do povo brasileiro seja respeitada. Vivemos um tempo em que os limites entre os poderes precisam ser reafirmados com clareza. O poder legislativo é o único que tem a prerrogativa de criar leis e representar diretamente a vontade popular. Cada deputado e cada senador foi escolhido nas urnas para falar em nome de milhões de brasileiros. E o que se decide dentro do Congresso não pode ser ignorado ou relativizado. Não podemos permitir que o Poder Judiciário seja utilizado como uma ferramenta do Poder Executivo. Quando o Parlamento fala em alto e bom som, sua decisão precisa ser respeitada como expressão legítima da soberania popular. O país precisa de equilíbrio entre os poderes e isso só acontece quando cada um cumpre seu papel sem interferências indevidas. O Congresso Nacional precisa se posicionar sem medo de pressões, porque não estamos falando apenas de disputas institucionais, mas do respeito ao voto do cidadão brasileiro. Hugo Mota e Davi Alcolumbre têm hoje a oportunidade de fazer história e de se colocarem ao lado do povo. O país clama por líderes com coragem e compromisso, que não se curvam a interesses momentâneos, mas que pensem no futuro do Brasil. O momento exige grandeza. Façam a parte de vocês. Honrem os milhões de brasileiros que acreditam em um Congresso forte, atuante e comprometido com o bem do nosso povo. O meu nome é Tomé Abduch e eu jamais desistirei do Brasil.